Olá, fala meus queridos, minhas queridas, vamos continuar o nosso curso. Vamos falar então agora continuando no Código Penal Brasileiro, na parte especial. Estamos falando de crimes patrimoniais, né? Para quem está acompanhando, falamos na aula passada do crime de extorsão e nesta aula agora vamos falar do crime de extorsão mediante sequestro, tá? Artigo 159 do Código Penal Brasileiro, é um crime de tamanha importância. Ele tem muitas relevâncias no ordenamento jurídico por ser um crime de previsão de pena muito alta, né? Por ser uma conduta extremamente grave. Então, vamos dar início a essa aula. Antes disso, convido a todos, já faz isso agora, entra aqui embaixo, aqui, se inscrever, clica no se inscrever, clica no sininho ali para vocês receberem notificações. Todas as vezes que nós publicarmos novos vídeos, vocês já serão avisados. E dá um joinha, dá um curtir aqui embaixo. Curtiu o vídeo, gostou do vídeo, gostou da aula? Dá um curtir ali, é importante para a gente poder continuar levando esse conhecimento para todo mundo. É um feedback para o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá. O artigo 159 está aqui, vou colocando na tela para vocês, acompanhem comigo. Então ele fala extorsão mediante sequestro, tá? Nada mais é, resumidamente, do que a mesma extorsão, como está grifada ali, a mesma extorsão que vocês já têm como aula lá no nosso canal. Convido vocês a entrarem no nosso canal ali no YouTube, aqui no YouTube, procurem ali a aula de extorsão, que vocês vão ter explicação sobre esse crime de extorsão. Então, nada mais é do que a extorsão, e veja, mediante o meio que foi utilizado para cometer a extorsão, desta vez foi o sequestro, a privação da liberdade, né? Então, lá no artigo 158, vou voltar aqui um pouco para vocês verem. No artigo 158, nós temos uma extorsão que o meio utilizado para cometer a extorsão, tá aqui, ó, o meio, né? O meio utilizado para cometer a extorsão é o quê? A violência ou grave ameaça. E nesse extorsão mediante sequestro, o meio que foi utilizado é o sequestro, ou a privação de liberdade. Esta é talvez uma das principais mudanças, uma das principais circunstâncias que vocês conseguem analisar muito bem essa matéria, tá bom? Fiquem comigo até o final, não se esqueçam, a gente sempre deixa umas dicas, a gente sempre deixa umas informações importantes no final. Vamos lá. Bem jurídico que nós estamos tratando no 159. Bem jurídico ainda é o patrimônio, né? Por toda essa influência do capital perante a nossa legislação, como já foi dito, então a gente está falando ainda sobre patrimônio, tá certo? Crime patrimonial. Ele ofende, além do patrimônio, em face aqui do sequestro, como vocês estão vendo, ele ofende também a integridade física, o direito de vir da pessoa, então ele é pluriofensivo, da mesma forma da extorsão, que vimos na aula passada. Pluriofensivo, ofende o patrimônio e, de forma secundária, outros bens jurídicos. Temos aqui integridade física e a liberdade, o direito de vir das pessoas, tá certo? Vamos ler primeiro aqui o caput do artigo para a gente compreender. Então ele vai dizer lá, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate, né? Esse crime aqui é aquele crime que vocês, infelizmente, já viram em algumas vezes aí na nossa história recente. Vimos aí sequestros de empresários famosos, de filhos de empresários muito famosos. Aí teve um caso ali nos anos 90, Washington Oliveto, teve Abílio Diniz, teve filho do Silvio Santos, teve alguns casos famosos aí que tomaram o corpo em todos os noticiários da época, né? E por face de muitos casos desses estar vindo à tona, tal, surgiu a necessidade de uma legislação que desse maior repreensão a esses tipos de casos. Por isso surgiu então a extorsão mediante sequestro, tá certo? Na extorsão mediante sequestro, portanto, nós vamos ter uma condição diferenciada com relação a sujeitos passivos e sujeito ativo. Vamos lá, sujeito ativo, ele é um crime comum, qualquer um pode cometer esse crime, não exige nenhuma condição especial, como quase todos os crimes que a gente está estudando. Então, crime comum, qualquer um comete extorsão mediante sequestro, tudo fácil. No entanto, o sujeito passivo nós vamos ter aqui também qualquer pessoa, é um crime comum, também é qualquer pessoa, mas esse delito é o chamado delito classificado doutrinariamente como concurso necessário
de sujeitos passivos. Então, quando a gente usa um concurso necessário de agentes, é quando eu falo que eu tenho que ter 2 agentes delituosos, sujeito ativo. Nesse caso, é só com relação ao sujeito passivo, né? Então, eu devo ter 2 sujeitos passivos, tá? Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que está obrigatoriamente privada da liberdade e tenho outra pessoa que acaba sofrendo o abalo, seja na ameaça, seja o abalo patrimonial, seja na violência, muitas vezes, né? Mas de qualquer forma ali o abalo patrimonial e a ameaça ele está caminhando entre esses dois. Então uma pessoa vai estar privada de liberdade e a outra pessoa é aquela responsável pelo pagamento do resgate. Naquele exemplo que foi citado infelizmente, alguns sequestros famosos aí que nós já tivemos na nossa história. Então eu tenho um empresário que foi privado de liberdade, foi sequestrado, né? Já entrando aqui no tipo objetivo para vocês aprenderem. Então nós temos o empresário com a privação da sua liberdade e nós temos uma outra pessoa que sofre ameaça. Qual é a ameaça que a outra pessoa sofre? A outra pessoa sofre ameaça no sentido de que, olha, eu estou com o fulano que, por exemplo, sofre uma ligação. Estou com o fulano aqui sequestrado. Se você não pagar X reais, nós vamos matá-lo. Então, aquela pessoa sofre a ameaça de ter que pagar o resgate para ter aquele empresário, aquele familiar, aquele ente querido libertado, certo? Então, por isso essa necessidade de 2 sujeitos passivos. Um que sofre a privação da liberdade e o outro que sofre a ameaça ou mesmo tem que fazer o pagamento. Professor, mas e se for quem for pagar, for o mesmo empresário, por exemplo, o empresário que tem dinheiro para pagar, então eu sequestro o empresário que vai fazer o pagamento através da sua conta, sei lá, e quem vai pagar para ele? Então alguém vai fazer o pagamento. Uma secretária, um agente do financeiro da empresa, ou a esposa, marido desse empresário. Quem que vai fazer o pagamento? Então alguém vai fazer o pagamento. Esse alguém que faz o pagamento é a pessoa que está ameaçada. O dinheiro é do empresário, que está privado de liberdade. Então, o dano patrimonial é da mesma pessoa que está sofrendo a restrição da liberdade. Mas nós temos uma terceira pessoa, é aquela responsável por oferecer a ameaça, por ter que pagar, né? Por receber a ameaça, melhor dizendo. Por é aquele que tem que pagar, aquele que tem que fazer esse meio campo, fazer essa logística de cumprir com a exigência feita pelos sequestradores, tá? Então, por isso, 2 sujeitos passivos, pelo menos. Podem ter mais, mas pelo menos 2 sujeitos passivos, tá certo? Vamos entrando lá, então, no tipo objetivo. Então, no tipo objetivo, nós vamos ter sequestrar pessoa. Então, vamos lá. Como ele fala pessoa, já demonstra que é qualquer pessoa, né? Aquela que eu já disse no sujeito ativo do crime, qualquer um, bem como sujeito passivo, qualquer pessoa. Então, sequestrar uma pessoa. O que é o sequestrar? Lembre, o verbo sequestrar é aquela conduta que nós já falamos lá no artigo 148, que fala sobre sequestro e cárcere privado, né? Então, sequestrar é privar a liberdade, é limitar, restringir o direito de ir e vir da pessoa. Não precisa, e aí fica a ressalva, não precisa que a pessoa esteja amarrada, que a pessoa esteja presa num cativeiro, que a pessoa esteja amordaçada, nada disso precisa, desde que ela tenha a sua liberdade restringida, já caracteriza o crime, a condição do sequestro, né? A pessoa não poder ir e vir. Então, exemplo, de um cárcere privado, a pessoa está trancada dentro de uma casa. Dentro da casa ela pode se movimentar, mas ela não pode deixar a casa. Então há um sequestro, há uma privação de liberdade, tá? Então nós temos a questão do sequestro. Então vou sequestrar a pessoa, veja, com o fim de obter, então ele tem uma finalidade objetivamente e subjetivamente clara nesse delito, com o fim de obter, para si ou para outrem, tá aqui, ó, para si ou para outrem, é uma condição elementar do tipo, isso característica até dos crimes patrimoniais, já vimos no furto, vimos no roubo, extorsão, e aqui não é diferente. Então, para si ou para alguém, ele tem essa intenção de obter para si ou para alguém, qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Vamos lá para a primeira dica, para o primeiro problema desse delito aqui. Quando ele fala em qualquer vantagem, nos vem à mente, a explicação que nos vem é de que poderia ser qualquer tipo de vantagem, porque ele fala bem claro, doutor, lá no dispositivo legal ele está dizendo
qualquer vantagem, né? Nós lemos aqui. Então, pode ser qualquer vantagem? Não, não pode ser qualquer vantagem, tá? Porque a vantagem, a única vantagem que cabe dentro deste delito é somente vantagem patrimonial. Se nós enxergarmos outro tipo de vantagem, não cabe, tá? Vantagem patrimonial. Por quê? Primeiro requisito, porque ele é um crime patrimonial, ele é um crime contra o patrimônio. Então, a intenção da conduta, o meio que eu me utilizo, que é privação de liberdade, ele tem uma finalidade, um resultado. Qual é o resultado? Obtenção de uma vantagem econômica. Então, o resultado da minha conduta é patrimonial, o objetivo da minha conduta é patrimonial, portanto, não é qualquer vantagem, é somente vantagem patrimonial. Outro detalhe, ele fala lá como condição, se me permitam, vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês. Ele fala aqui, condição ou preço de resgate. Então, condição, tudo bem, não dá para entender muito bem, pode ser qualquer tipo, mas e preço de resgate? Quando eu falo em preço, preço é uma questão mercantil, é uma questão patrimonial, de grana, de vantagem econômica, tá? Logo, essa condição aqui, qualquer vantagem, vou grifar aqui para vocês, que ele fala qualquer vantagem, não, é somente vantagem econômica. Isso é absolutamente pacificado em qualquer tribunal, em qualquer doutrina, tá? Somente vantagem econômica, perfeito? Então, o que ele busca com o tipo objetivo? Vamos lá, vou deixar permanecer na tela aqui para a gente ver. O sujeito ativo do crime, né, o agente delituoso, ele priva alguém de liberdade e com isso, com essa liberdade, ele exige, ele tem a finalidade de obtenção de uma vantagem econômica, então ele exige uma vantagem econômica de uma outra pessoa como condição de soltura dela, como condição da liberdade dela, ou como preço do resgate. Quando fala resgate, preço de resgate é resgatar a liberdade, devolver à pessoa a sua vida, a sua liberdade. Então eu preciso, o sequestro aqui, a vantagem econômica que ele tem como intenção, ele faz isso em busca desta liberdade da pessoa. Então se diz muito o seguinte, olha, a vantagem econômica visada pelo sujeito ativo do crime é um correspectivo da liberdade do sujeito passivo. Então, eu, sujeito ativo, cometo o crime visando obter uma vantagem econômica. Logo, essa vantagem econômica que eu pretendo receber, ela corresponde, por isso um correspectivo, ela corresponde à liberdade. Uma vez que o sujeito passivo pagar para mim, ele está solto. Uma vez que eu obter a vantagem econômica que eu pretendo, ele está liberto, ele ganha a sua liberdade. Por isso, a privação da liberdade é o meio que eu me utilizo para obter a vantagem econômica. E, por sua vez, essa vantagem econômica corresponde à liberdade do sujeito passivo. Pagou, ele está solto. Não necessariamente isso vai acontecer, mas essa é a intenção dos envolvidos. Tanto é a intenção daquele que comete o crime, o que ele quer é receber o dinheiro, e com isso ele vai soltar o camarada, quanto a intenção do sujeito passivo que paga. Por que ele paga? Porque ele paga para querer a liberdade daquele ente querido que ele está lá, daquela pessoa que ele está lá tentando, entre aspas, resgatar. Tá? Então o pagamento faz essa ligação entre sujeito ativo e sujeito passivo, visando, em ambos, visando a liberdade. Tá? É claro que existem alguns sequestros que não dão totalmente certo. Nós já vimos na nossa história recente também alguns sequestros que não deram certo, que a pessoa acabou morrendo. Mesmo que tenha sido pago o sequestro, a pessoa acabou morrendo. Essa morte, professor, se acontecer, muda alguma coisa? Pergunta. Não, ela não deixa de caracterizar o extorsão mediante sequestro. O que ela vai mudar, sim, é no tocante à pena aplicada. Quando se falar em pena a ser aplicada, nós temos uma pena do sequestro de 8, do extorsão mediante sequestro, de 8 a 15, e se tiver morte, aí eu tenho uma pena bem alastrada, gravada, né? Que, salvo engano, vai de 24 a 30 anos, tá? Mas aí já mostro ali com o dispositivo. Então, a questão de dar certo ou não dar certo não interfere na caracterização do delito. Se morreu ou se foi liberto, não interfere necessariamente na caracterização do delito, tá bom? Vejam só,
um detalhe. É muito comum, e a própria mídia em geral, quando dá publicidade desses casos, embora tenha um certo pacto ético de não divulgar sequestros, mas quando acontecem esses sequestros, elas acabam dizendo, olha, aconteceu um sequestro. É muito comum. Olha, teve um sequestro do fulano, veja, está acontecendo um sequestro de ciclano. Então, assim, não é. O nome é só porque é menor, sequestro e mais vendável, né? Ele é mais fácil, mais palatável para o público que consome aquelas mídias. Mas não é o correto. Quando eu falo em sequestro, eu estou pensando lá no artigo 148, que é uma pena extremamente branda, comparado a este crime especialmente. Este que nós estamos estudando, estamos falando de extorsão mediante sequestro. É que imagina numa mídia falada, escrita, não importa, fosse falar extorsão mediante sequestro, é um nome muito grande, muito pesado, acaba não tendo aquela abrangência aquele alcance que eles deveriam ter, que eles queriam ter com essa informação, tá bom? Então, por isso, acabam falando em sequestro. Vamos lá. Vamos ver a pena aqui que a gente tinha acabado de citar um pouco. Então, a pena está aqui de reclusão de 8 a 15 anos, como eu havia dito, né? Ressalva, esse crime aqui, olha, veja, a lei 8.072 de 90. Isso é a lei de crimes hediondos. Então, extorsão mediante sequestro inteiro, todo, seja no caput, seja nas figuras qualificadas, ele é tido como uma figura equiparada a crime hediondo, tá? Por força da lei 8.072 de 90, que eu convido vocês a darem uma lida lá na legislação, uma legislação pequenininha, mas bastante importante, tá? Então, em síntese, o que diz lá o tipo penal? Eu tenho uma privação da liberdade da pessoa, que o sujeito ativo do crime acaba sequestrando, privando a liberdade, propriamente dito, para obter desta pessoa uma vantagem econômica como troca da sua liberdade. Essa é a síntese que poderíamos fazer desse crime aqui de extorsão mediante sequestro. Ele não tem muitas dificuldades para se compreender, né? Mas é um crime de extrema gravidade e que temos que ter um pouco de consideração em cima dele aqui quando formos analisar, tá? Então é a mesma ideia de uma extorsão. Eu não estou constrangendo a pessoa para obter dela uma vantagem econômica, é a mesma coisa. Só que nesse caso o constrangimento se dá pela privação de liberdade. Não, essa é a grande diferença da extorsão e não pela violência ou grave ameaça. Não necessariamente tem a violência. Grave ameaça ela é praticamente embutido aqui dentro do sequestro, né, da privação da liberdade, tá? Elemento subjetivo do tipo, então ele é um crime doloso, não admite culpa em hipótese nenhuma, né, não há nem como passar na cabeça a possibilidade de culpa, então só admite dolo, seja ele o dolo direto, né, ou o dolo eventual, aquele que eu aceito a possibilidade de resultado. Então eu posso aderir nesta conduta, seja por dolo direto ou por dolo eventual. O elemento subjetivo específico do tipo, então é o especial fim de agir, é a obtenção de uma vantagem econômica para si ou para outrem, né? Então esse é um especial fim de agir, também exigido neste tipo penal aqui, tá certo? Lembrando, é um crime de ação penal pública incondicionada, portanto independe da vontade da vítima, né? Ele vai ter o encaminhamento do processo por conta de uma ação, iniciativa do Ministério Público, que toma o polo ativo da ação e vai oferecer denúncia contra o acusado daquele delito, tá? Consumação em tentativa. Vamos falar em consumação em tentativa. Quando vai se consumar? Pela doutrina, ele é classificado como um delito de dois atos, tá? Delito de dois atos. Como funciona isso, professor? Puxa, delito de dois atos, meio diferente de entendermos, né? O que é delito de dois atos? Então, quando eu falo em delito de dois atos, eu estou falando que ele tem duas condutas, dois atos praticados dentro do crime. Primeiro, privação de liberdade, é o primeiro ato. Segundo ato, é a obtenção da vantagem econômica. Então eu tenho essas duas coisas, privação da liberdade e obtenção da vantagem econômica. É isso que acontece dentro do delito, perfeito? Ele é caracterizado como um crime de mera atividade para muitos, né? Portanto, a mera atividade, a mero desenvolver da conduta já teria consumado o delito, certo? E
Ele é um crime permanente, importante também frisar isso, o crime permanente, o que quer dizer? Que enquanto se mantém a pessoa sequestrada, a sua consumação se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Então, enquanto tem a pessoa sequestrada, quer dizer que existe alguém, existe a consumação do delito acontecendo a qualquer momento. Tanto é que cabe prisão em flagrante em qualquer momento do delito enquanto a pessoa estiver sequestrada. Por quê? Porque o crime está sendo consumado a todo momento. Há uma consumação prolongada, tá certo? Ao longo do tempo. Então, quando que eu vou ter a consumação desse delito? A consumação vai se dar no momento em que eu privo a liberdade com intenção de obter a vantagem econômica. Então, olha só, eu tenho privação de liberdade com intenção de obtenção de vantagem econômica. Se isso acontecer, eu tenho consumação. Então, olha lá. Privação de liberdade com intenção de obter a vantagem econômica. Se eu privo liberdade e tenho intenção de obter a vantagem econômica, consumou o delito. Basta a privação da liberdade. Então, a consumação do delito. E aí, professor? E se tiver consumação do delito? A consumação do delito é mero exaurimento da conduta. Tanto faz. Ela vai ter diferença apenas na hora da aplicação da pena lá pelo artigo 59. Lembra lá da dosimetria penal? Na hora que o juiz vai fixar a pena base, com base no artigo 59 do Código Penal, ele vai entender como ele vai aplicar a pena. Se ele vai aplicar uma pena mais próxima do mínimo legal ou um pouquinho mais aumentada a pena. Então ele pode usar este exaurimento, que é o recebimento da vantagem, como mais reprovável a conduta e aumentar um pouquinho a pena base, tá certo? Mas, para fins de consumação do delito, basta a privação da liberdade com intenção de cometer. Por isso, 2 atos. Basta o primeiro ato, privação de liberdade, com intenção de obter o segundo ato, vantagem econômica. Privou liberdade com intenção da vantagem econômica, consumou o delito. Tá? Tentativa, é possível? Sim, tranquilamente. Então, como já falei na passadas, né, lá no concurso público fala, admite conatos a extorsão mediante sequestro? Sim, admite. Quando que é o conatos? Quando que é a tentativa, né? Conatos se fala em tentativa. Quando se dá a tentativa, doutor? A tentativa vai se dar no momento em que ele tenta privar a liberdade e não consegue. Quando ele tenta a privação da liberdade e a pessoa acaba se desvencilhando, acaba conseguindo escapar e não ser efetivamente sequestrada, nós temos a tentativa. Claro, desde que a intenção desse sequestro fosse obtenção de vantagem econômica por preço de resgate. Aí nós teríamos a tentativa, né? Se não for essa a intenção, talvez outro crime possa ser caracterizado, né? Então, tentou privar a liberdade, não conseguiu por circunstâncias alheias, tentativa de extorsão mediante sequestro. Na prática, vamos lá, Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Na prática é muito difícil ter a tentativa. Nós não vemos muitas condutas dessas, tá? A maioria das condutas, quando tem, infelizmente, são consumadas, né? Porque a privação da liberdade já se deu. Se a privação da liberdade se der por um pequeno período, pouco período, ainda que seja uma privação da liberdade precária, digamos assim, já consumou o delito. Tá? Privou a liberdade aqui, pegou o carro, colocou a pessoa no porta-mala e vai levar para o cativeiro numa outra cidade, daqui 1 hora de distância. Está conduzindo o carro, de repente tem uma blitz da polícia militar, parou o carro, pediu para revistar o carro e achou a pessoa dentro do porta-mala amarrada. Liberta a pessoa, prende o rapaz. Houve uma tentativa porque ele estaria indo lá para o cativeiro, na outra cidade? Não. Já houve privação da liberdade, ainda que por um breve período. Mas já houve privação da liberdade, logo já está a figura consumada. Tá certo? Vamos para... Vamos continuar aqui e vamos para os parágrafos, portanto. Então vamos lá. Parágrafo 1º é uma figura qualificadora, tá? Então eu vou falar que eu tenho uma extorsão mediante sequestro qualificada. Quando? Quando eu vou ter uma pena de 12 a 20 anos. Veja que é uma pena bem grave. Lembrando que é tudo crime hediondo, né? Então eu tenho uma pena bem pesada de 12 a 20 anos. Então, essa pena de 12 a 20 anos vai acontecer quando? Vamos lá, parágrafo 1º. Vamos dar a redação do parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas. Então essa é uma primeira condição. Não precisa acontecer todas, tá?
basta acontecer uma única condição. Então, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o sequestro é cometido por bando ou quadrilha. Então, olha só, primeira delas, se o sequestro durar mais que 24 horas, então é questão objetiva aqui, não se discute, objetivo. Prevou a liberdade da pessoa que horas? É às 10 da manhã do dia tal. Foi liberta a pessoa no outro dia, meio-dia. 1h da tarde. Isso quer dizer que ficou mais que 24 horas sequestrado. Ficou mais que 24 horas sequestrado? Tchau. Qualificado, pena de 12 a 20 anos. Tá? Segunda condição. Se o sequestrado tem entre 18 e 60 anos. Condição objetiva também, não se discute. Se ele completou 18 anos, se ele não completou 18 anos ainda, ele é menor que 18 anos, eu tenho um aumento de pena. Ou se ele completou 60 anos, consequentemente maior que 60, lembre-se que no dia que eu completo 60, eu já passo a ser maior que 60 anos. Porque quando eu faço 60 anos, é redondo, 60. No primeiro minuto, depois do dia que eu faço 60 anos, eu já tenho 60 anos em 1 minuto. Portanto, eu tenho mais tempo do que isso. Perfeito? Então, se dura mais que 24 horas, se o sequestrado tiver menos de 18 ou mais de 60, e por fim, essa condição aqui, se ele é cometido por quadrilha ou bando. Vejam só, esta condição aqui não se aplica mais hoje em dia. Por quê? Porque o crime de quadrilha ou de bando não existe mais. Hoje existe associação criminosa ou organização criminosa. E não mais, são duas condutas distintas, né? E não mais quadrilha ou bando. Então, entendo eu, né, juntamente com grandes doutrinadores, eu comungo do entendimento de grandes doutrinadores de que não existe mais essa figura do aumento de pena, que era qualificadora por quadrilha ou bando. Por quê? Porque não existe mais quadrilha ou bando. Ah, mas doutor, vai lá, alguém faz uma pergunta. Doutor, não dá para dizer que ainda existe essa qualificadora, vez que a quadrilha ou bando mudou o nome para associação criminosa, não deixou de existir, mudou o nome para associação criminosa. Então, não, eu entendo que não cabe. Por quê? Porque nós estamos falando de legislação penal. E essa legislação penal, a gente não pode fazer uma interpretação em malefício, para prejudicar o acusado. Então, eu não posso interpretar isso uma vez que vai aumentar a pena do acusado. Então, essa interpretação extensiva não é admitida no direito penal, salvo se for para beneficiar o acusado. Perfeito? Então, por força desse princípio, por força dessa explicação, entendo eu que não cabe mais essa qualificadora aqui de quadrilha ou bando, essa não existe mais. Tá certo? Vamos aos aumentos. Parágrafo 2º, ainda tem mais uma qualificadora. Veja, se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, o que é lesão corporal de natureza grave? Socorrem-se lá daquela aula do artigo 129, temos aqui no nosso canal do YouTube. Acessa lá, artigo 129, procura, vocês vão achar, lesão corporal. O que é lesão grave? É aquela lá prevista no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do 129, tá? Então, se resultar lesão grave, eu vou ter uma pena de 16 a 24 anos, uma pena bem alta, né? E se resultar, parágrafo 3º, se resultar em morte, eu vou ter uma pena de 24 a 30 anos, ou seja, uma pena extremamente alta dentro da nossa legislação penal brasileira, tá bom? Agora vamos lá. O que eu tenho de situações aqui diferenciadas, né? Então, é um aumento de pena bem grave. Eu disse para vocês, lembrem, fique comigo até o final. Eu vou continuar aqui, mas no finalzinho eu tenho uma dicasinha para passar para vocês, aquela dica de ouro que fica para que vocês aumentem o conhecimento de vocês, né? Fiquem comigo até o final, tá? Olha só. Então, ele diz, com o resultado morte, né? Extorsão mediante sequestro. Isso aqui já vem desde o roubo, lembram lá? Desde o roubo. Vamos voltar um pouquinho só para vocês verem. No roubo eu já tenho o roubo com a qualificadora de resultado. Qual é o resultado? Aqui, ó, resultado lesão grave ou resultado morte. Eu já tenho no roubo. Depois na extorsão tem a mesma coisa. Ó, aplique-se a extorsão o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Aqui, perdão. Parágrafo 3º do artigo anterior, né? Então, que é a mesma coisa, o resultado lesão grave e o resultado morte. E na extorsão mediante sequestro não podia ser diferente. Eu também tenho qualificadoras de resultado, olha aqui, ó.
resultado morte, ou resultado lesão corporal de natureza grave. Tá bom? Então, a mesma situação, o mesmo esquema, aumenta a pena aqui para 16 a 24 anos, com lesão grave e morte de 24 a 30. Vamos para o parágrafo 4º. No parágrafo 4º, nós temos uma condição bem diferente, tá? É uma figura nova, que é a chamada delação premiada, tá? A delação premiada, o que é delação premiada? Vocês vão ver em várias legislações brasileiras, houve algumas reformas e ela surgiu, então, hoje muito mais materializada, de forma muito mais técnica e mais acertada, surgiu na Lei 12.850 de 2013. Essa lei é a lei que trata da organização criminosa, né? Então, nesta lei da organização criminosa, ela fala da delação premiada, ou melhor, alguns usam colaboração premiada, porque é a nomenclatura que diz a lei. A lei diz colaboração premiada, tá? Essa colaboração premiada é aquela que ficou famosa com a Operação Lava Jato, que teve aí, que está tendo ainda alguns desdobramentos, e que teve alguns anos atrás, muito famosa com o juiz doutor Sérgio Moro, antigo juiz da vara responsável por organização criminosa, e que tomou um corpo muito famoso aqui no Brasil, né? Mundo todo, inclusive, de tantas colaborações, acordos de colaborações premiadas que tiveram, tá certo? Então, esse Instituto da Colaboração Premiada é o mesmo previsto já nessa legislação, tá? Desde muito tempo, vejam só. Então, eu tenho lá, na nossa 159, aqui no crime 159, desde 96, tá aqui, ó, já tem a previsão da delação premiada, que tá aqui. Então, só que esta é um pouco diferente daquela da Lava Jato, por exemplo, que vocês viram. É um pouco diferente daqueles acordos que noticiaram em todos os jornais, em mídia em geral, no Brasil e em muitos lugares do mundo. Tá? É um pouco diferente. Nessa delação premiada, nesse acordo de colaboração premiada, e aí mais comum falar delação nesse caso aqui, ela é só restrito ao artigo 159, só restrito ao artigo extorsão mediante sequestro, que é a aula que nós estamos fazendo agora. Tá? Então, o que diz lá? Diz, se o crime é cometido em concurso, o que é concurso? Concurso de pessoas. Concurso quer dizer duas ou mais pessoas concorrendo ao crime, por força lá do artigo 29 do Código Penal, né? Então, se eu tenho um crime praticado em concurso, ou seja, pelo menos 2 agentes delituosos, 2 sujeitos ativos, então, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então eu tenho aqui uma causa especial de diminuição de pena que vai permitir que o juiz diminua de 1 a 2/3. Lá na terceira fase da dosimetria, lembra? Volte e meia na aula para vocês, nós temos a primeira fase que vai aplicar a pena base, nós temos segunda fase, vai falar de agravantes e atenuantes, e a terceira fase, as causas especiais de aumento e de diminuição de pena. Qual a causa especial de aumento, professor? Aqui, de 1 a 2/3, que é o parágrafo 4º do 159. Tá? Quando ele vai fazer jus a essa diminuição? Esse quanto entre 1 e 2/3, o juiz vai valorar conforme as circunstâncias do caso. Quão mais colaboração for por parte desse sujeito, desse concorrente que denunciou, quão mais efetiva for a colaboração dele, maior é a diminuição de pena, né? Então eu vou retribuir essa ajuda dele com essa delação, com essa diminuição de pena que ele fez por meio da delação, tá? Então vamos lá. O concorrente que denunciar a autoridade. Então, denunciar para a autoridade, o que é o sentido de denunciar aqui para a autoridade? Tá? É o delatar. Por isso, delação. Quem delata é o que aponta os outros, porque é o que conta. É o vulgarmente conhecido como o X9, o cagueta, não sei como vocês já ouviram. É o delator, né? É o que caguetou, o que delatou, o que contou tudo o que estava acontecendo. Então, é pressuposto, e aí atentem-se para isso, tomem nota disso. É pressuposto para que tenha um reconhecimento eficaz, com maior diminuição de pena, efetivamente ter uma diminuição de pena de 1 a 2/3, que o sujeito ativo que concorreu, ele aponte duas coisas. Primeiro,
está escrito que é aqui, ó, facilite a libertação, perdão, facilite a libertação do sequestrado, é a primeira, né? Então eu vou facilitar. Facilitar a libertação do sequestrado, o que é isso? É permitir que o sequestrado seja encontrado. Qual a ideia desse tipo penal? Qual a ideia dessa diminuição de pena aqui? Tá? Por que o legislador preferiu premiar uma pessoa que vai delatar os demais? Por quê? Porque entende-se que este crime é um crime de difícil solução. Muitas vezes o sequestrado está em locais que não tem como imaginar onde, não tem como achar, não tem como descobrir esse crime. Então, para evitar, para salvaguardar a vida da pessoa, admite-se essa possibilidade de premiar o delator que vier à autoridade e delatar os demais. Por quê? Porque ele vai possibilitar a libertação do sequestrado. Tá? Agora, essa libertação do sequestrado, vale a pena essa ressalva, essa libertação, veja que ele facilita a libertação do sequestrado. Não quer dizer que vai ter que libertar para ganhar o prêmio da diminuição. A diminuição de pena é um prêmio, né? Não quer dizer que tem que libertar, porque pode ser que quando a polícia foi até o local para libertá-los, chegou lá e deu de cara que o sequestrado foi morto, por exemplo, não tem como libertá-lo. Ou quando chegou lá, a polícia, eles trocaram tiro com a polícia, nessa troca de tiros o sequestrado acabou morrendo. Ou chegou lá, a polícia acabou que eles fugiram e levaram o sequestrado. Então a ideia é facilitar a libertação, é possibilidade, não é certeza de libertação, tá? Isso não se exige do delator. Então esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, qual que é? É quando eu denuncio a autoridade, eu estou desmatelando, usem esse termo, é bem comum, é desmantelamento, então eu vou desmontar o grupo criminoso. Se eu estou, por exemplo, em 4 pessoas cometendo um crime, eu vou lá e delato a autoridade, eu conto para todo mundo, eu tenho que dizer quem que é os caras. Esse desmonte do grupo criminoso é no sentido de identificação. Não é no sentido de que todos têm que ser presos. Isso não, porque às vezes não é possível prendê-los. Mas tem que identificar. Então eu tenho que dizer assim, olha, sabe aquele sequestro fulano lá? Eu quero confessar aqui. Eu estou participando desse crime, mas me arrependi, estou aqui me entregando. E está participando junto comigo o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. Tá? Então eles 3 estão praticando o crime. Então somos nós 4. Né? Eu, Zezinho, o Guinho e o Luizinho cometemos o crime. Então, portanto, eu estou identificando. E o sequestrado está lá naquela casa, em tal bairro, em tal lugar. Ah, ok. Então, esse cara vai ficar preso, né? Vai responder o processo e a ação da polícia vai se iniciar a partir da sua delação. Tá certo? Isso é o chamado delação premiada. Isso é que nós vamos ter aqui com uma pergunta bem interessante, né? Quando que eu vou dizer que a delação premiada ela foi plenamente eficaz, merecedora da diminuição de pena, merecedora do prêmio? Quando acontecer 2 coisas. Primeiro, quando o concorrente vai delatar a autoridade, possibilitando a identificação, o desmonte desse grupo criminoso e facilitando a libertação do sequestrado. Tá? Esses 2 elementos que eu vou premiar, portanto, na delação. Tá certo? Tranquilos? Então vamos lá agora a dica de ouro que eu prometi para vocês. Lembre que eu prometi. Fiquem comigo até o final, que eu tenho uma dica, uma questão muito importante, que vale a pena vocês saberem isso, e vocês devem enfrentar isso em alguns outros elementos, alguns exercícios, concursos públicos que tiver. Tá? Então vamos lá para a dica de ouro. Sem antes lembrá-los, clica aqui, inscreva-se no nosso canal, tá aqui embaixo, inscrever-se, se inscreva no nosso canal, é importante, vocês ajudam a gente a divulgar o nosso conteúdo, né? Ativem o sininho lá das novas notificações para serem avisados toda vez que for postado, fazer um upload de algum vídeo. E também dá um joinha, aproveita agora para dar um joinha que você vai esquecer no final. Entra lá, dá um joinha e compartilhe o nosso vídeo para todo mundo.
Se ficou dúvida, se tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer, deixa aqui embaixo nos comentários, né? O que quiser perguntar, fiquei com dúvida disso, não entendi aquilo de novo, tal, quiser fazer qualquer outros comentários, escrevam aqui embaixo os comentários que vocês pretendem, tá certo? Vamos lá, dica de ouro. Prometida. O que diz? Parágrafo 2º, e o que diz parágrafo 3º? Olha só. Quando tiver o resultado, ele está falando em resultado, lesão corporal de natureza grave, eu vou ter a pena de 16 a 24. E quando tiver o resultado, tá aqui, morte, eu vou ter uma pena de 24 a 30 anos. Ok, isso eu já falei, vocês já entenderam. Qual é a dica? Qual é a pegadinha? Qual é a diferença? Vejam, a redação do artigo 159 não contém aquela falha da redação prevista lá no roubo e, consequentemente, previsto na extorsão. Na extorsão mediante sequestro não tem aquela falha. Qual é a falha? Vamos voltar no 157. Aqui, 157, roubo, perfeito, acompanhem comigo. Vamos lá para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º ele diz assim, ó, resultado, lesão grave e resultado, morte. Tem igual? Ok, doutor? Vamos lá, qual é a falha? Está aqui grifado. Se dá violência, lembra que eu disse para vocês, se dá violência resultar em morte, aqui tem o latrocínio. Se a morte não resultar da violência empregada, não for de violência, só existir grave ameaça, não tem essa qualificadora da morte, né? Essa é uma falha. E quando ele fala violência, ele fala violência vis corporalis, ele fala violência física, lembrem-se disso? Agora vamos descer. Acompanhem comigo na extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro não tem isso. Ele disse aqui, ó, se do fato, olha a diferença, roubo, latrocínio, se da violência resultar em morte. Extorsão mediante sequestro, se do fato resultar em morte. Então nós temos todo o fato, tudo o que está acontecendo, o sequestro como um todo. E dentro desse sequestro, seja a pessoa sequestrada, seja a pessoa que sofreu ameaça, seja o policial que veio interceder e acabaram nessa troca de tiro matando o policial ali dentro do cativeiro, todas as pessoas que do fato resultarem em morte, nós vamos ter essa qualificadora. Seja o parágrafo 3º com resultado morte, seja com lesão corporal no parágrafo 2º. Mas é do fato e não da morte. Logo, não precisa ser empregado violência. Um exemplo típico disso daqui, aquele rapaz que está sequestrado, que está no cativeiro e de repente, face aquelas condições precárias de higiene, de saúde, um flagrante maus tratos que ele está sofrendo ali, sem violência física nenhuma, mas por falta de comida ele acaba morrendo, acaba falecendo, por exemplo, de fome, acaba falecendo de sede. Ele morreu por violência empregada pelo sequestrador? Não. Violência moral, psicológica, isso não se discute, mas a violência do direito penal, você já sabe muito bem que é violência física. Então ele morreu de violência física? Não, ele morreu da privação dos cuidados mínimos necessários. Logo, teria, se fosse no roubo, não teria essa qualificadora, mas na extorsão sim, porque diz, se do fato resulta, está aqui grifado, se do fato resulta lesão grave, se do fato resulta morte, portanto, aplica-se apenas com o resultado qualificador do fato, tá certo? Essa era a dica de ouro que eu tinha para passar para vocês, extremamente importante, preciso que vocês acompanhem isso e estudem um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? Socorrem-se da jurisprudência, socorrem-se da doutrina, é muito importante essa matéria, tá? É uma matéria que tem bastante incidência na nossa legislação, em nossos concursos e por aí adiante, tá certo? Ficamos por aqui, então, vejo vocês no próximo vídeo, acompanhem os nossos vídeos, a próxima aula continuaremos ainda em crimes patrimoniais. Um grande abraço e até mais!